A apostasia dos reis de Israel. A história começa em 1 Reis, com a ascensão do rei Salomão, filho do rei Davi, ao trono. Salomão recebeu de Deus tanta sabedoria e conhecimento que igual a ele não teve outro maior. Salomão desobedece a Deus, casando-se com mulheres estrangeiras, que o induziram a cultuar outros deuses. Como castigo, Deus dá uma parte do reino de Israel a Jeroboão, servo de Salomão, que é proclamado o novo rei de Israel. Jeroboão, com medo do povo ir adorar a Deus em Jerusalém e se alinharem com Roboão, rei de Judá, faz 2 touros de ouro para o povo adorar. Por causa da idolatria, Jeroboão recebe a profecia de que um rei descendente de Davi, por nome Josias, destruirá os altares, onde queimará ossos dos que praticaram idolatria. Muitos reis praticaram o que Deus havia proibido, cultuar outros deuses. Por isso, muitas desolações sobreveio a Israel e Judá. Entre tantos reis que se desviaram dos mandamentos de Deus, houve na história alguns que se arrependeram e fizeram o que agradava a Deus. E o rei Josias foi um deles. Josias pede para fazer reformas no templo, e o livro da lei é encontrado pelo sacerdote Ilquias. Safã, o escriba do rei, leu o livro da lei, e ao ouvir o que estava escrito, Josias sentiu grande tristeza e rasgou as suas vestes. O rei Josias envia servos para que consultem a Deus. Ele entendeu que Deus iria castigar o povo, porque no passado os outros reis não obedeceram o que estava no livro. Os servos do rei consultaram a profetisa Hulda, que falou tudo o que Deus lhe havia revelado. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou castigar a cidade de Jerusalém e todo o seu povo, como está escrito no livro que o rei leu. Eles me abandonaram e têm oferecido sacrifícios a outros deuses, e assim me fizeram ficar irado por causa de todas as coisas que têm feito. A minha ira se acendeu contra Jerusalém e não vai se apagar. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto a respeito do rei. Você ouviu o que está escrito no livro, e se arrependeu, e se humilhou diante de mim, rasgando as suas roupas e chorando, quando ouviu como ameacei castigar a cidade de Jerusalém e o seu povo. Eu vou fazer com que Jerusalém vire um lugar horrível de se ver, e o nome dessa cidade será usado para rogar pragas. Mas eu ouvi a sua oração, e por isso, só depois da sua morte é que eu vou castigar Jerusalém. Vou deixar que você morra em paz. Josias leu para o povo o livro da aliança, e juntos fizeram o compromisso de obedecer e guardar as leis e os mandamentos do Senhor. Josias destruiu os objetos e os altares aos deuses de Baal, da deusa Aserá e das estrelas. Profanou Tofete, lugar pagão, onde queimava as crianças como sacrifício ao deus Moloque. Josias mandou que tirassem das sepulturas os ossos e os queimou sobre o altar, cumprindo a profecia feita ao rei Jeroboão. O rei Josias retirou de Jerusalém e do resto de Judá todos os médiuns e adivinhos e todos os deuses do lar, os ídolos e todos os outros objetos de adoração pagã. Não houve antes nenhum rei como Josias, que servisse a Deus, o Senhor, com todo o seu coração, mente e força, obedecendo a toda a lei de Moisés,
e depois nunca houve outro rei igual a ele.